Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a atualização aguardada aqui da sexta-feira, porque finalmente temos aí a combinação de negócios, fusão entre Petz e Cobasi. Então sim, você acionista da Petz acordou hoje com a precificação da sua companhia sendo avaliada em R$ 7,10 e as ações por hora lá na casa dos seus R$ 4,60, R$ 4,70. Logo, logo durante esse vídeo aqui, eu vou comentar sobre análise gráfica. Mas o mais importante, pessoal, é olhar um pouquinho para essa sinergia, falar sobre a combinação. Tá? Obviamente vai criar um player de substancial impacto, tá, para o setor, sem dúvida nenhuma. Tá? Então a gente vai falar sobre os números da Cobasi, os números da Petz, né? Trazer para vocês aqui o Brasil Journal, que dentro da minha avaliação dos artigos que foram publicados, para variar, é o mais completo. Então, para você identificar com resumo aí toda a apresentação da combinação e da fusão, vale a pena vocês olharem o Brasil Journal. Então é a recomendação de artigo aqui do Pedro Arbex e também do Geraldo Samor. E aí a gente vai finalizar aqui como a Petz está no curtíssimo prazo, olhar para os fundamentos, os desafios, né, um pouquinho de múltiplos, aquela coisa toda estatística. E vamos finalizar aqui com o cenário macro, muito importante movimento dos juros. Pessoal, hoje dia 19, sexta-feira, vencimento de opções, muita tensão, né, em petróleo, etc. A gente tem nossos juros fechando, então é um movimento que pode dar início a uma onda positiva para as small caps. Veremos semana que vem, semana da inflação. Tá? Então vou comentar um pouquinho sobre o cenário macro, tá? No final. Quem está lá investindo na Petz nesse momento, qual que é o fundo que você deve acompanhar ou os fundos que você deve acompanhar pós-fusão. Tá? E aí sim, finalizamos com a análise gráfica, pessoal. O preço da fusão foi estipulado em 7,10. Óbvio que esse preço é importante, mas eu vou trazer para vocês toda a análise técnica para saber, né, para tentar identificar principalmente quais são as oportunidades caso você queira cadastrar ordens, por exemplo, e não só aumentar ou diminuir a posição a mercado mês a mês nos seus aportes visando a previdência ou visando mais o médio e longo prazo. Então vai ter um pitaco na análise técnica para você trader, para você investidor tático, quer ficar com a Petz por tempo determinado, e também vai ter o pitaco para você holder, né, como que a empresa está rodando nesse curtíssimo prazo e qual é a principal faixa de preço. Eu vou identificar para vocês no gráfico, certo? No mais, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Todos os dias, segunda a segunda, eu compartilho com vocês ao menos uma tese de investimentos ou uma atualização, um breaking news, como esse é o caso da Petz, tendo fusão aí com a Cobasi, certo? Vamos lá, rumo à construção do melhor ecossistema do segmento PET do Brasil. Segmento que cresce bastante nas duas pontas, pessoal, tanto em relação à variedade de produtos, margem, capilaridade online e presencial, e até, digamos assim, de política pública, né? O que eu mais vejo em Jundiaí, onde eu moro, é investimentos sendo feitos em espaços públicos para acomodar os pets, em detrimento, por exemplo, do esporte dos seres humanos. Tem mais local aqui para a gente levar o nosso cachorro, ou mais cachorro do que gato, né? Mas o nosso pet do que de repente a praticar esporte. É uma tendência, não me parece que é uma tendência tupiniquim, é uma tendência do mundo. Tá? Então esse mercado tende a ganhar bastante tração ainda, né? Por mais que esteja já saturado, talvez, né? A gente tem cada vez mais, né, a venda de pet aumentando e os produtos também na sua variedade, tá, aumentando. Então esse ecossistema, pessoal, não é só um ecossistema digital, é um ecossistema também físico. São duas marcas poderosas. Eu especificamente aqui tenho mais memória da Cobasi. A Petz é novidade para mim, veio com a bolsa. Eu descobri quem era a Petz, porque não sou de São Paulo. Quem é de São Paulo, talvez passe ali na Marginal. A Petz é uma loja já tradicional ali daquela região. Já em Jundiaí, a Cobasi, né, interior de São Paulo, onde moro. Cobasi, que é a tradicional, que faz mais de, sei lá, 5, 10 anos que tem Cobasi em Jundiaí aproximadamente. Bom, números, pessoal, para você ter uma noção, você é investidor, né? Qual que é o tamanho da Cobasi? É muito parelho, tá? Em 2023 com a Petz. Então, assim, o CAD realmente vai ter um trabalho bacana aqui, mas provavelmente já foi consultado e a fusão tende a ter, né, uns 2 a 3 meses de mais estudos e concretização, mas são duas empresas de tamanhos parecidos aqui em número de lojas, por exemplo. 234 para a Cobasi, 249 para a Petz, tá? Receita bruta 3,8 da Cobasi, 3,1 da Petz, 3,1 da Cobasi. EBITDA ajustado 267 da Petz, 197 da Cobasi. Dívida líquida aqui, ó, por enquanto,
né, o caixa da Petz capitalizada é positivo. Então ela tem aqui caixa líquido. Já a Cobasi tem uma dívida líquida de aproximadamente 232 milhões. Tá? Então, assim, não vai criar uma empresa alavancada. A Cobasi não é quadrada, a Cobasi é redondinha. Tá? O mais a gente vê quais serão ali as travas, se é que vai ter via CAD. O mercado, infelizmente, a gente não tem um órgão regulador específico ali para dizer para nós quantas marcas, qual é o market share específico. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa evolução de dados no Brasil, mas acredito que pelo menos no Sudeste, tá, seja aí a companhia com maior pedaço de market share, um pedaço bem robusto, inclusive, difícil até de imaginar que não vai ter barreira de entrada na escala. Então, 5 forças de Porter aí, como a Ambev tem hoje, por exemplo, né, você pode gostar ou não das cervejas específicas da Ambev, tá? Mas ela tem um poder de escala gigantesco. Então, em crises econômicas, etc., quem tem o melhor preço acaba se valorizando e a maior gama de produtos, centros de distribuição, etc. Pensando nessa parte mais de inelástico em relação ao PIB, falando da economia, né, e do poder econômico que da empresa criada, pessoal, baita de uma companhia com a escala, né, sendo bem favorável nas 5 forças de Porter. É uma trava para novos entrantes aí o tamanho que essa empresa tomou, tá? De novo, o artigo aqui eu acho que é o mais legal para vocês lerem, pessoal. O Brasil Journal foi publicado hoje mesmo, tá? Pelo Pedro Arbex e Geraldo Samor, que fala muito sobre os principais dados aqui da fusão, na própria apresentação, no RI da companhia. Você tem acesso a esses dados, tá? Então, a relação de troca, 50-50, quais serão os acionistas majoritários. É importante olhar ali a posição da família Nassar, também ali o Sérgio Zimmermann, que é o CEO e presidente da Petz, deve ser o novo presidente, deve ser o CEO, tá? Perdão, deve ser o presidente do conselho de administração, enquanto o Paulo Nassar deve ser o CEO da companhia combinada, tá? Então, a gente vai ter ali uma mudança, tá, na governança, mas tanto o Zimmermann, tá, quanto o Nassar ficam ali como os dois protagonistas. Saber as relações de troca, o preço que foi avaliado, como o próprio artigo da Brasil Journal, é de R$ 7,10, tá? É de R$ 7,10 por ação da Petz. Então é natural uma pressão compradora nesse momento, tá? É natural. Vejo que o preço acordado tá ali, ok, 10 vezes EV/EBIT para Cobasi, 12,5 ali para Petz. Tá? Então, assim, não vejo uma transação estratosférica, até porque a situação de mercado, né, o ambiente de mercado não é dos mais favoráveis. Então, creio que foi uma fusão ali difícil de sair, até por isso. Ambiente, juros, interesse de bolsa, etc., está bem baixo. Tá? Então, a companhia acho que cozinhou um pouquinho essas informações ou esse evento para tentar pegar uma melhora de mercado. Essa melhora do mercado não necessariamente veio tão grande, tá? E aí, mesmo assim, saiu. Então, a confiança é bem grande nessa fusão para a empresa ter anunciado em um momento não tão favorável, iam, etc. E mesmo assim, rolou essa fusão. Então, acho que para o acionista da Petz é uma boa notícia. Tá? Os números da Petz vêm ciclando para baixo, então mesmo com política monetária, cenário macroeconômico desfavorável, a atividade econômica segurou um pouco do varejo e as empresas premium, consumo e varejo, do e-com, a Petz, acredito que seja uma delas, pessoal, conseguiu segurar nas pontas 16 milhões de lucro em 2023. Tá? Então, mesmo com toda a política, mesmo com todo o resultado financeiro piorando, né, de 50 milhões negativos ano para 102, dobrou o resultado negativo, ela conseguiu sobreviver aqui com lucro, preservar um pouquinho do seu caixa, tá? Ter ali a alavancagem zeradinha pelo fato aí da capitalização recente. Cresceu muito operacionalmente de 2023 em relação a 2022, dobrou aqui o fluxo de caixa operacional. Então a companhia vem crescendo, vem entregando o que prometeu no seu IPO, algumas aquisições, mas bastante abertura de loja. Tá? Tem até Hospital Pet, enfim, vem diversificando. Tem a Zidog, tem companhias que ela recém adquiriu para formar ainda sinergias e vem mais uma fusão. Então digamos que a Petz não veio para a bolsa, tá? Um dos poucos IPOs, ela não veio para a bolsa despreparada. Ela veio realmente querendo expandir, veio realmente ter acesso a capital, né? Ter ali protagonismo para crescer de maneira acelerada. Então, dos IPOs, pessoal, a Petz acho que foi um dos mais prontos, assim, o IPO que mais fez jus à situação quando o fez, porque a empresa já era redonda, já tinha ali um operacional interessante, 2017 para cá lucrativa, e tudo que falou, né, pré-IPO e durante a IPO está acontecendo. Então a empresa está agressiva, agora deve dar uma parada,
né, para azeitar toda essa posição, mas não vejo uma empresa extremamente alavancada, um modelo de negócio arriscado. Não, é dentro da indústria aí que só cresce, né? Parece papelão ondulado. E a indústria PET, perdão, a empresa está bem posicionada e agora com essa combinação, de novo, vejo como positivo para você, investidor de longo prazo. Olhando para os múltiplos, não veja o preço-lucro, pessoal. Veja mais o EBIT, veja o EBIT ou EBITDA, tá? Já negocia hoje abaixo do patrimônio. Então, PETs, não vejo de nenhuma maneira barata. Por quê? Porque ela aceita um valuation de crescimento, que está crescendo, tá? Se ainda não no lucro, quando o cenário macro melhorar um pouquinho e ela azeitar as operações, tende a voltar a crescer lucro, tende a voltar a ter uma margem de 4 a 5%, que para o varejo é alta. Tá? Quando a gente olha para a DRE da companhia, ela tem uma margem ali, já conseguiu performar com margens de 4% em 2021, tá? Em 2018. Então a gente pode ter uma expectativa que 1% de margem a mais no varejo, pessoal, é milhões ali de lucro. Tá? Então, isso deve ser uma realidade em algum momento no futuro próximo. Então, a minha expectativa é que sim, né? Apesar de ser consumo e varejo, a empresa deve performar bem. De novo, abaixo do patrimônio, está com o EV/EBIT dos seus 12,5, né? Então, acho que há ali uma expectativa ok, um valuation ok para uma empresa de crescimento. Não paga dividendos, pagou entre 3 a 5 centavos, então dividendos não é o seu foco. E ver no cenário macro, principalmente o que pega mais na companhia, né, já que a Selic está caindo, é justamente a abertura dos juros, e esse juros abriu em linha com os juros americanos. Pessoal, vê aqui um arrefecimento essa semana. Então a gente pode entrar em um cenário de distensão, né, ou de menos tensão nos juros, favorecendo, mesmo sem olhar para o micro, só olhando para o macro, favorecendo as small caps. Então, muito carinho aí para você que especula que petróleo continua cedendo, dólar vai parar de ter força e que a gente vai ter um cenário, uma janela para os emergentes, small caps e, no caso aqui, lucrativas, como é o caso da Hypera, como é o caso da Pets, como é o caso da Raia Drogasil, como é o caso da Porto Seguro, enfim, small caps premium, Açaí, né, Grupo Mateus. Essas small caps, pessoal, tendem a performar muito bem. Se de fato isso acontecer, né? Dólar e petróleo cederem e a inflação não ser mais tema e acabar sendo o crescimento econômico novamente, né, e corte de juros. Quem é o principal fundo que investe na Pets pré-fusão? Atmos, pessoal. Então, se você quer acompanhar alguém pós-fusão, acompanha a Atmos Capital, que tem 5,5, a Oceana, que tem 4,95, e a Wasat Global Investor com 4,60, terminamos aí com Nave Capital, Fidelity, ambas com 4,54 respectivamente. Então tem vários fundos ali interessados na Pets, inclusive a XP Asset tem 2,59, a Vanguard com 2,27 e a BlackRock com 1,5. Então não é uma empresa fora do radar, pelo menos não de institucionais. Não tem nenhum grande controlador ali, até porque o Zimmermann tem uma posição grande, inclusive investiu em derivativos pré-fusão, então está interessado em não perder, em não ser diluído, tá? Apesar de um novo CEO ser apontado, o Nassar, ele vai ficar como diretor do conselho. Então é importante aí essa nova governança da nova empresa combinada, na Newco. Bom, na análise técnica, pessoal, o que eu vou trazer para vocês? Volume, setinha, para não esquecer de explicar, tá? Então você de longo prazo, se possível, né, evitar aumentar a posição, principalmente ao longo dos próximos 2 a 3 meses, que vai se dar ali todas as notícias de como vai ficar o pós-fusão, 5,38, 5,73 são preço teto. Nós estamos negociando a 4,80. O valor acordado foi de 7,10. Então, natural que tenhamos pressão compradora até o 7,10. Tá? Mas no curto prazo, falo com vocês na sexta-feira, dia 19, 5,38, 5,73. Tá? Para os táticos, aí seria um preço teto. 6,33, 6,70, pessoal, é volume. Tá? Talvez ali o follow-on, é volume. Tá? Tem muito volume ali. Então, antes do 7,10, pessoal, ou se bater no 7,10, provavelmente vai sentir um baque e retornar aqui para os 6,70, 6,30. Tá? Os descontos, pessoal, se há alguma notícia, azedar, CAD, etc., 4,12, 4,25, 4,37. Tá? Depois somente 3,29, mas não é cenário base mais, porque a notícia é relevante para a companhia. Agora, pode ceder abaixo dos 4,12, 4,37, 3,29, pessoal, os que são suportes? Pode, mas eu não acho que vai ser micro. Vai ser o oposto do que eu acabei de falar. Petróleo ainda em alta, petróleo é inflação. Inflação requer um juros mais alto por mais tempo, principalmente nos Estados Unidos, dólar forte. Dólar forte bate na gente aqui. Se isso acontecer, se é esse o seu cenário, pessoal, saia fora das aéreas, saia fora do CVC, mas também da Pets. Mas quero dizer que vai ser oportunidade. Eu ancorei
um VWAP da máxima histórica para rastrear aqui os principais preços ou o principal preço médio da venda. Tá? Ele tá, pessoal, por volta dos 8,50 aos 9,30. Então, para o longuíssimo prazo, holders que estão me ouvindo, qual que é o preço teto? 9,29 é o preço ali que a partir daquele momento, tá? Independente da evolução ou não dos lucros, eu pensando no longo prazo, gostaria de diminuir o aporte. Então, eu tenho ali o preço teto por holder 9,29. Abaixo disso, eu gostaria de investir, tá? A quantia que eu tenho disponibilidade mensal, por exemplo. Ordens limitadas, pessoal, somente nos 4,37, 4,25, 4,12, caso dê essa brecha ao mercado. Tá? E aí, você, especulador, né, pode usar o 5,38, 5,73, caso tenha carregado aos R$3, aos R$3,20, aos R$4, você pode utilizar os 5,38, 5,73 nos próximos 2 a 3 meses, até finalizar essa fusão, que não vai ser simples, né? Nos próximos 2 a 3 meses, você pode utilizar para realizar um pouco da sua posição, acreditando que o preço vem aos 5,38 e cede para os 4,37, 4 e pouquinho, para ver aí, para finalizar, ou o cenário macro desafiador vai fazer essa situação com os preços. Mas é difícil imaginar a Pets rompendo, pessoal, o 3,29 pós-notícia, porque realmente criou um player, criou um monstrinho, tá? E esse monstrinho, ele é lucrativo. O pior momento da política monetária, que foi 2022, pessoal, ela ainda assim foi lucrativa. 2023, ela ainda assim foi lucrativa. Tá? Então, acho que isso merece um voto de confiança. E o setor, pelo menos a minha experiência aqui no interior de São Paulo, tem muito a crescer ainda. Por mais que esteja saturado, ou seja, né, bastante gente já utilizando aí os seus pets, eu acho que cada vez mais teremos diversidade de produtos e de serviços. Falei dos hospitais aí como um deles, os spas, etc. E os produtos, nossa, você entra no site da Pets, né, tem tanto produto e mais do que para ser humano. Mas enfim, essa foi a atualização aqui da Pets, pessoal. Espero ter ajudado vocês nos pontinhos, mas também no tamanho, né, da empresa. Então ela vai dobrar de tamanho, porque a Cobasi hoje tem praticamente o mesmo tamanho da Pets. Isso é bem relevante, né? Não é sempre que a gente tem um M&A tão feroz assim na B3. Pena que o mercado não está tão bacana assim para M&As. Mas se saiu agora, eu acho que é um voto de confiança aí que os envolvidos estão otimistas com a nova empresa. Certo? Feito isso, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.